Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Estamos aqui mais uma vez para trazer um dos conteúdos mais importantes. Já temos a primeira parte do vídeo, esta é a segunda parte. Então, esta aqui é guia de correção de exame de português ICISA 2024. Então, se ainda não se inscreveu no canal, faça questão de se inscrever, deixe o seu like, partilhe o vídeo, também convide mais gente aí para poder se inscrever no canal. E assim poderá nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdos importantes para ti. Vamos aqui, nós terminávamos aí no número 30 e vamos dar continuidade na resolução partindo do número 31 do mesmo exame. Ok? 31. Das seguintes, que figura de estilo predomina no texto? A. Animismo ou personificação. B. Hipérbole. C. Metáfora. D. Anástrofe. Ok? O texto aqui que se refere, se ainda não assistiu o primeiro vídeo, faça questão de assistir. Link na descrição do primeiro vídeo e poderá te ajudar para tu poderes ver aí o texto. O texto é um texto poético, então é por isso que aqui vem escrito qual é o texto, qual é a figura de estilo predominante no texto. Sem nenhuma dúvida, é animismo e personificação. Por quê? Porque o autor leva o carvão e dá personalidades humanas. Então, isso chama-se personificação. Além de personificação, também tem animismo. Animismo, está claro, fazer animar o texto para ser mais chamativo, mais bom, interessante. Então, a opção correta é a opção A, 32. 32. Que rima domina o texto? A. Cruzada. B. Interpolada. C. Emparelhada. D. Encadeada. Ok? Número 32 é um número muito simples. Que a rima aqui é emparelhada. 33. Pela sua natureza, o texto B pretende-se com A. Instrução. B. Revolta. C. Objetividade. D. Subjetividade. Ok? O autor escrevendo o texto, patrão, eu sou carvão, patrão, tudo mais, me explora e me faz tua mina, tudo mais. Então, na verdade, isso não tem a ver com instrução, não está a instruir nada, mas sim é uma revolta. Ele, quer dizer, viu que a exploração dos negros com os brancos era demasiado, então o autor escreveu esse texto, é uma maneira de se revoltar contra aquilo. Então, a opção correta é a opção B, é revolta. 34. Na passagem para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não. A ocorrência de A. Paralelismo. B. Metáfora. C. Eufemismo. D. Prosopeia. Ok? Estamos aqui com o número 34. Quer-se saber, entre essas duas frases, o que está a ocorrer, ou o que está a acontecer com isto? Sem nenhuma dúvida que é paralelismo. 35. E tu arrancas-me brutalmente do chão, mas eternamente não. As palavras sublinhadas na frase morfologicamente são A. Adjetivo. B. Pronomes. C. Advérbios. D. Substantivos. Ok? Nós estamos a ver aqui que temos duas palavras sublinhadas, que são brutalmente e eternamente. Agora, tu arrancas-me brutalmente. Brutalmente, nós sabemos, ali na A é adjetivo. Sabemos que adjetivo é tudo aquilo que caracteriza um ser. Então, aqui, se formos a perceber que brutalmente não está a caracterizar nenhum ser. Então, tu arrancas-me. Então, arrancas-me brutalmente. Então, esse brutalmente não pode ser adjetivo.
Também não pode ser pronome. As outras opções que nós temos, advérbio, ok? Se nós formos a perceber que este aqui é um advérbio de quantidade, brutalmente. Então, brutalmente, quer dizer, de uma maneira muito exagerada, brutalmente. Eternamente é advérbio de tempo. Então, aí temos dois advérbios, um advérbio de quantidade e outro advérbio de tempo. E a opção D não pode ser substantivo, porque substantivo é um nome. Então, brutalmente. Brutalmente, não pode ser. Então, a linha C é a opção mais correta. São advérbios. 36. Para te servir eternamente como força motriz. O vocativo destacado desempenha a função de A. Atributo. B. Aposto. C. Nome predicativo do sujeito. D. Complemento direto. Ok? Para te servir eternamente como força motriz. Número 36. Sem nenhuma dúvida, o vocativo desempenha a função de aposto. O que é aposto? Aposto é uma palavra que é usada para acrescentar informação a uma frase. Então, para te servir eternamente como força motriz. Então, a opção correta é a opção B. 37. O pronome ti na frase em 36 é A. Reflexo. Aliás, exatamente, reflexo. B. Passivo. Complemento direto, complemento indireto. Reflexo não pode, porque, veja só, para ti, comprei um chinelo e dei ao meu pai. Para ti. Então, se nós formos a perceber, ao meu pai é um complemento indireto. Então, é que está a acontecer aqui. Para ti servir eternamente como força motriz. É um complemento indireto. Então, a opção correta é a opção D. Na transcrição em 36, está evidente a seguinte figura de estilo A. Ok? Para te servir eternamente como força motriz. Qual é a figura de estilo que está patente aí? Vamos verificar. É metonímia, comparação, personificação ou sinédoque. Então, estamos com o número 38. Sem nenhuma dúvida que é metonímia. 39. E tu acendes-me, patrão. A palavra sublinhada desempenha a função sintática de A. Sujeito. B. Complemento direto. C. Vocativo. D. Agente da passiva. Agente da passiva não pode ser, porque passivo é aquele em que... Porque nós sabemos que o sujeito é aquele que pratica a ação. Então, no passivo é o contrário. A ação é praticada pelo sujeito. Então, não é isso que está a acontecer aqui. Não é isso que está a acontecer aqui. 39. Não é isso que está a acontecer aqui. Sem nenhuma dúvida. E tu acendes-me. Ok? E tu acendes-me, patrão. A palavra sublinhada, ok? A função sintática. Estamos a falar de função sintática. Então, pode ser sujeito ou pode ser complemento direto. Então, a opção mais correta é o complemento direto. Tu arrancas-me. Quem? Patrão. Então, patrão, complemento direto. 40. A palavra patrão, sublinhada em 39, morfologicamente é A. Sujeito. B. Substantivo comum. C. Substantivo próprio. D. Aposto. Quem falhou este número, deve voltar a estudar a primeira classe. A palavra patrão, não saber, aliás, terceira classe, não saber o que é patrão, mesmo na segunda classe, patrão. Patrão é um nome comum, então nome algumas vezes também chama-se de substantivo. Substantivo e nome é a mesma coisa, apenas são, como posso dizer, são palavras, são palavras que se escrevem de maneiras diferentes, mas significando a mesma coisa. Substantivo e nome é a mesma coisa. Então é substantivo comum. Existem vários patrões. Então
A palavra patrão, morfologicamente, é um substantivo. Aliás, sim, é um substantivo comum. Então, a opção correta é a opção B. 41. Que opção caracteriza a literatura oral? Ok. A. Texto fixo inviolável. Literatura oral, nós sabemos que envolve aí os contos, narração, muita coisa. A literatura oral é aquela em que usa-se a boca quando oral. Então usa-se a boca. Você já participou aí, se passou na 12ª, já ouviu falar de teste oral. Então, teste oral é momento de perguntas e respostas. O professor faz perguntas e você responde. Enquanto existe teste escrito, onde tu usas a caneta, o lápis, qualquer que seja para tu poderes responder. Agora estamos a falar de literatura. Literatura envolve vários textos. Então esse texto tem a ver com literatura oral, não escrita. Então a literatura oral, qual é a característica da literatura oral? A linha A, texto fixo. Um texto oral não pode ser fixo. Ok? Eu vou explicar depois de termos passado aqui. Texto sujeito a mudanças, criatividade do enunciador emotivo. Texto vivo, dinâmico, com sinais de pontuação que traduzem as emoções do enunciador. Texto curto, emotivo, que não se altera ao longo do tempo. Opção D não pode ser texto fixo. Opção A e opção D, mesma coisa. Aliás, são coisas... Aliás, sim, é a mesma coisa. Texto fixo que não se altera. Então é a mesma coisa. Fixo é aquilo que não se altera. Logo, opção A e opção D vamos descartar. Ficamos com B e C. Texto vivo, dinâmico, com sinais de pontuação. Sinais de pontuação, não. Opção B é a opção mais correta. Texto sujeito a mudanças. Por quê? Nós já... para quem... teve avós, já ouviu aí a falar de histórias. Então, histórias são textos orais, onde os avós param aí, te contam numa fogueira. Então, quando tu recebe a história, aquilo chama-se literatura oral. Então, quando recebe a história, do jeito que você vai transmitir para o seu amigo, vai mudar. Então, por isso que é um texto sujeito a mudanças. Criatividade do enunciador. Também emotivo, quer dizer, você vai tentar chamar atenção, mas além daquilo que... É por isso que os portugueses antigamente diziam que na África não há filosofia, porque não há nada escrito, é tudo oral. Porque algo oral sempre... algo oral não é fixo, quer dizer, não é transmitida taxativamente assim como era transmitido antigamente. Então aquilo vai mudando de acordo com o tempo. 42. Então a opção correta é a opção B. 42. Os gêneros que se seguem pertencem à literatura oral portuguesa, com exceção de A. Cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio. D. Cantigas de saudade. A opção D é a opção correta. A cantigas de saudade não existe. 43. Qual dos seguintes nomes não faz parte do grupo? A. Álvaro de Campos. B. Fernando Pessoa. C. Ricardo Reis. D. Alberto. O nome que não faz parte do grupo, eu gosto muito das universidades, a criativa que as universidades usam para elaborar exames é uma criativa muito boa, é para exatamente aqueles alunos atentos. Você se calhar poderia se perguntar como é que tira uma pergunta dessas que eu nunca vi na minha vida. Na verdade, não são coisas que você nunca viu na vida. Quando se dá esse tipo de pergunta, quer se referir o quê? Quer dizer, aqui nós temos autores, chama-se heteríneos, uma coisa assim, que são escritores. Tem os que não são. Tem aqueles que foram criados através. Então, Fernando Pessoa, Álvaro e Ricardo fazem parte deste grupo, excepto Alberto Cairo. Apesar que Alberto Cairo foi criado através do Fernando Pessoa, logo esse foi criado, e Fernando, Álvaro e Sen são os criadores de heteríneo, uma coisa assim. Tem a ver com essa literatura. Então,
Os que fazem parte do grupo é A, B, aliás, sim, A, B e C. D, não. A opção correta é a linha D. 44. São administrativos seguintes. Queremos textos administrativos. A. Reportagem e crônica. Reportagem não pode ser, porque reportagem é um texto jornalístico. Crônica também é um texto jornalístico, mas crônica enquadra-se em vários textos. Pode ser jornalístico, pode ser narrativo, pode ser dependendo. Lei da família, lei eleitoral. Aqui são textos normativos, não são administrativos. A linha D, texto argumentativo e texto explicativo. Esses são textos multiusos, não podem ser. Então, ficamos com a única opção. Obviamente, a opção correta é a opção C. Procuração e exposição são textos administrativos. São tipos de textos administrativos. 45. Que estrutura segue o editorial? Ok, estamos a falar de editorial. Nós sabemos que num editorial, ok, leamos primeiro as opções. Exposição de fatos, tese, argumentos, solicitação. Narração, opinião, conclusão. C. Introdução, desenvolvimento, conclusão. D. Título, parágrafo, guia, lead, corpo textual. Sem nenhuma dúvida, aqui estamos a falar do texto, da estrutura do editorial. A estrutura do editorial, se você for a pesquisar, ele leva a estrutura do texto argumentativo, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A opção correta é a opção C. 46. O editorial obedece às seguintes características, com exceção de A. Caráter argumentativo. Então, o fato de ter introdução, desenvolvimento, conclusão, também tem caráter argumentativo, porque toma em parte o estilo argumentativo. B. Natureza jornalística. Claro que um editorial é um texto jornalístico. C. Opinião de uma equipe de trabalho. Caráter subjetivo. Ok? O editorial pode ser subjetivo e objetivo. Então, a opinião de uma equipe de trabalho, sim. Pode ser a opinião de uma equipe de trabalho, porque editorial é feito através de alguns, quer dizer, reúnem-se aí vários autores para fazer só um editorial. Então, a opção correta é a opção D. Que referência está corretamente redigida? Então, estamos a falar aqui de referência. Número 47. Sem nenhuma dúvida que é a opção C. Porque primeiro temos que ter o apelido, a craveirinha, depois a letra maiúscula e o nome do autor, que é José, depois seguida do nome da obra, seguida a edição e o nome, como se chama, o produtor, né? INLD, local da publicação e ano da publicação. Então, a referência é dada desta maneira, opção C. 48. O número de edição de um livro indica A. O número de capítulos que o livro tem. B. O número do volume do livro. O número de vezes que o livro foi publicado, o número da coleção. Ok? Nós estamos aqui com o número 48. Sem nenhuma dúvida, a edição. Quando diz primeira edição, quer dizer é a primeira publicação. Segunda edição é a segunda revisão, até porque os livros são atualizados. Então, isso, o número de edição significa a linha C, o número de vezes que o livro foi publicado. 49. Na frase, peguei os criminosos, espaço numa cela, que a linha apresenta a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ok? A. Peguei os criminosos, polueis numa cela. B. Peguei os criminosos, os porei numa cela. Estranho. Só estranho mesmo. Peguei os criminosos, por-los-eis.
Não entra por. Deve ser polos, não polos. Isso está muito errado. D. Peguei os criminosos, vou pôr-lhes. Soa muito errado. Opção correta é a opção A. Polues. Polues. Polo-vos és. Então, o que é o polues? Eles. Polues. Polmiei. Eu. Então, não os porei. Opção correta é a opção A. Gramaticalmente correta. 50. Que regra foi aplicada em polues? A. Proclis. Mesoclis. Eclis. Ou translineação. Estamos com o número 50. Translineação não pode ser. Translineação é divisão silábica. A opção mais correta aqui que nós temos é a linha C. Mesoclis. Mesoclis. Qual das alíneas contém somente obra de José Craveirinha? Ok? Sem nenhuma dúvida, é Cela 1, Maria, Babalás das Hienas, poemas eróticas, a Mina e outros contos. Então, a opção correta aqui, número 51, é a linha A. Número 52. Quem é o autor da obra As Formigas do Tavinho e outras recordações? Sem nenhuma dúvida que é Almiro Lobo. Almiro Lobo é quem escreveu esta obra. Almiro Lobo. 53, que é a opção C. 53. A translineação da palavra arrancas-me é feita da seguinte maneira. Esse exercício é segunda classe. Podemos dar a uma criança da segunda classe, vai fazer a divisão silábica adequada dessa palavra. Primeiro nós temos que, para você saber dividir palavras em sílaba, tens que entender a formação das sílabas. Ar, er, ir, or, ur. Então, no ar, er, ir, or, ur, nunca pode ter duplo er. Então, na divisão silábica, ar, er, ir, ur, ur, nunca pode ter duplo er. Então, aqui a divisão silábica desta frase é arrancas-me. Opção B. 54. Nas frases, fazes-me tua mina e a mina explodiu quando foi acionada. As palavras sublinhadas são A. Homófanas, B. Parónimas, C. Homógrafas. Então, nós estamos a falar aqui de mina. Mina, fazes-me de tua mina, mina, carvão, mina. Escrever com a mina, mina. Então, a mina explodiu, mina da guerra. Então, são palavras... são palavras homógrafas. São palavras homógrafas, a linha C. Para a frase, os parlamentares foram espaço casa para descansar um pouco. Selecione a preposição adequada. Foram para casa, não. A opção C está muito errada. Foram na casa também está errado. Estás a falar de preposição foram entre a opção A e a opção B. Quero explicar uma coisa que vocês não sabem, o uso de A e A. A indica a direção, ok? A indica a direção, enquanto A já está mais para outro sentido. Então, aqui a opção mais correta é a opção A. Foram à casa, em direção à casa. Então, a opção correta é mais A. Opção A, aliás. 56. Na frase, foi imperioso renunciar espaço atividades. Complete com a opção correta. A. Há algumas. B. Há algumas. C. As algumas. D. Algumas. A opção correta é a opção A.
a algumas atividades. 57. Nas frases foste tu que lhe, espaço, isso fomos nós quem, espaço, uma ajuda. Escolha a opção correta para os espaços em brancos. A. Dissestes, demos, disse, deram, diz, deu. Sem nenhuma dúvida que a opção C. Nas frases foste tu que lhe disseste isso e fomos nós quem deu uma ajuda. Essa conjugação é estranha, mas é correta. O verbo renunciar está no modo... Isso é para a primeirinha, sem nenhuma dúvida. O verbo renunciar, em que modo está? Condicional. Condicional seria renunciasse. Renunciasse. Se tivesse escrito renunciasse, seria condicional. B, infinitivo. D, C, conjuntivo. D, indicativo. É infinitivo porque não está conjugado. Aqui, gênero pertence à crônica. Ok? A, didático. B, dramático. C, lírico. D, narrativo. Opção mais correta, opção D, é narrativo. Aqui, gênero pertence ao conto tradicional. Conto tradicional. Acabei de explicar aqui acerca da literatura oral. Deu exemplo de avós. Avós contavam, quando contam história, contam ao neto vai contar ao seu amigo de uma maneira diferente. É o que está a acontecer aqui. Conto tradicional. Não pode ser drama, não. Não pode ser texto lírico. Não pode ser literatura tradicional, mas sim literatura oral. A opção mais correta é a opção C. Então, esperamos que tenhamos ajudado. Qualquer inquietação, deixe a sua dúvida e nós estamos aqui para ajudar. Até a próxima oportunidade. Obrigado.